Fim de jogo entre Red Bull Bragantino e São Paulo e o Tricolor é semifinalista do Campeonato Paulista. É incrível como o São Paulo veio para a temporada 2026 para impressionar até mesmo os céticos, aqueles que não acreditavam que o São Paulo poderia brigar por algo a mais que não fosse apenas para não cair na temporada. O São Paulo inicia a temporada com aquela declaração do Luciano muito dura, falando que ia ser um ano muito difícil, que o São Paulo ia precisar do apoio do torcedor, né, por conta dos esquemas de corrupção, tudo aquilo que estava saindo, e o São Paulo dá o resultado dentro de campo. Porque o Campeonato Paulista hoje, dos campeonatos estaduais, é o campeonato mais difícil, é o campeonato que maior eleva o nível dos clubes já preparando para o Brasileirão. E o São Paulo é semifinalista. Parabéns ao São Paulo pela entrega dentro de campo, pela vontade, jogadores que estavam ali um tempo parado, recém voltando de contusão, decidindo. Parabéns. Que o São Paulo continue impressionando o seu torcedor na temporada de 2026. Pô, o São Paulo é semifinalista, muito massa isso. Mas a pergunta que fica, dá pra ser campeão no Campeonato Paulista?